Olá, bom dia. Começamos agora mais um Secov SP Debate. Hoje nós vamos falar dos números do setor da construção ao longo deste ano, os dados parciais do ano que nós temos até o mês de outubro. Eu estou aqui com o Celso Petrucci, economista-chefe do Secov, que vai falar sobre esses dados. Eu lembro que você pode nos acompanhar pelo Facebook e também pelo canal do YouTube, do Secov no YouTube. Celso, bom dia. Bom dia, Denise. Bom fechamento de ano, né? Estamos hoje anunciando os resultados da pesquisa imobiliária de São Paulo e da região metropolitana relativas ao mês de outubro e realmente continua o mercado bastante consistente, mostrando que o ano de 2019 ele realmente é um ano da retomada do mercado imobiliário na cidade de São Paulo. Os dados não com o mesmo vigor da expansão do mês de setembro, mas muito positivos, principalmente na comparação anual, não é? Sim, nós temos aí, já podemos falar que em termos de lançamento, nós vamos fechar o ano com o maior número de lançamentos de toda a nossa série histórica, né? Sempre lembrando que existe um mercado novo, que é o mercado do Minha Casa Minha Vida, um mercado mais recente do que a nossa série histórica. E também em termos de venda e em termos de valor de venda, em termos de venda teremos o melhor ano também em número de unidades e em termos de valor de venda nós já vamos ficar entre o ano de 2013 e 2014, ou seja, já deixamos o período de 14 a 18, que foi um período aí de perda de 27% do PIB da construção, nós deixamos esse período para trás em termos de vendas efetivas na cidade de São Paulo. O setor atravessou uma crise seríssima, com estoques elevados de imóveis, devolução, a questão toda dos distratos. Perfeito. Foi uma crise muito forte mesmo, né? Foi. Nós tivemos aí a conjugação de alguns fatores, né? Nós tivemos a conjugação do fator econômico, que foi a crise que o país atravessou, principalmente nos anos de 14 e 15 e também em 16. Nós tivemos a questão do desemprego, né? O país perdeu muito emprego durante esses anos. Nós tivemos a questão de aumento excessivo dos distratos. Aqui na capital de São Paulo, nós chegamos a atingir quase 25% de distratos, né? O que levou os nossos números de 2016, a gente costuma dizer, foi o fundo do poço. Quer dizer, aquela cidade que costumava lançar 32, 33 mil imóveis por ano e vender 27, 28 mil imóveis por ano, no ano de 2016 nós conseguimos só uma venda líquida em torno de 16 mil imóveis. Uma queda muito acentuada. Agora, são 43.003 unidades no acumulado em 12 meses, aumento de 44,7% em relação ao período anterior, que vai até outubro de 2018. Naquele período não chegou a 30 mil, foram 29.720. Não houve ainda a recomposição de tudo que foi perdido, se a gente contar toda a defasagem desse período pior que você falou. Não há recomposição porque a partir de 2017 a gente tem uma participação significativa do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de São Paulo. Então, se a recomposição e até se o aumento da oferta e o aumento da venda, ele cresceu nesse último ano, tem muito mais a ver com a questão vamos dizer, a nossa legislação, ela é de 2016, beneficiou bastante os empreendimentos de habitação de interesse social. Mas nós não conseguimos ainda recuperar o tamanho do mercado que nós tínhamos de classe média e média alta até 2015, 2016. Agora, a gente tem visto muitos lançamentos, você percebe isso pelos anúncios nos jornais, andando pelas ruas da cidade, principalmente na capital, lançamentos e aí não só relacionados ao Minha Casa Minha Vida. Já tinha os projetos, esses projetos estavam guardados, esperando um momento melhor, porque houve um momento aí de uma aceleração muito forte dos lançamentos, né? Perfeito. Alguns deles sim. Nós sentimos, a partir do segundo semestre de 2018, a volta ao mercado dos compradores de classe média e classe média alta, voltando com força. Isso tem a ver com o processo inverso, que foi a redução da taxa Selic, né? Então, aquelas pessoas que foram retardando as suas aquisições durante um certo período, voltam ao mercado no segundo semestre de 2018, e no ano de 2019, a gente já percebe, Denise,
que, por exemplo, as mercadorias que mais cresceram em vendas em relação ao que vinha acontecendo, em oferta e em vendas, são apartamentos de 3 e 4 dormitórios. Então hoje nós temos, vamos dizer, uma distribuição dos lançamentos que estão sendo feitos entre produtos de 1, 2, 3 e 4 dormitórios, continua muito boa a absorção desses produtos, mas o que mais cresce a absorção são esses produtos de 3 e 4 dormitórios. Agora, qual é o peso do Minha Casa Minha Vida, nesse movimento geral até outubro? Nos lançamentos de janeiro a outubro, 44%. Nas vendas, 46%. Em número de unidades vendidas. Em valores, em torno de 15% das vendas. Os valores são menores, né? São valores bem menores, são produtos hoje com um ticket médio em torno de R$190 mil, né? Agora, a tendência de mercado ter um fortalecimento ainda maior nesse público de classe média, que não depende não da habitação social? Eu tenho a impressão que sim, porque amanhã nós vamos ter uma nova taxa Selic. Né? Exatamente, com tendência de queda. Com tendência de queda. Mais uma queda. E, vamos dizer, a compra do imóvel, ou o upgrade, a compra do primeiro imóvel, o upgrade para o segundo imóvel, ou até a compra como proteção de investimento, ela, para a classe média e classe média alta, ela é muito mais forte do que para a classe mais baixa. Grande parte do que a gente vende na cidade, eu acho que aí entre ainda 80% e 85%, são de pessoas que efetivamente precisam do imóvel. E a gente já sente, principalmente nos apartamentos menores, uma certa investida e uma chegada de investidores para comprar estúdios, para comprar um dormitório. Para alugar depois? Para alugar depois, né? Esta é uma tendência de classe média e média alta que eu acho que o ano que vem continua, principalmente se esse movimento de reformas positivas continuar caminhando no sentido que vem caminhando agora até novembro, dezembro, começo de dezembro agora. Bom, a expectativa é que a economia siga uma trajetória melhor de crescimento, né? Todas as projeções apontam para um PIB bem maior, a gente está vendo até uma revisão em função do PIB que saiu na semana passada, Perfeito. Do terceiro trimestre, então a tendência é essa. Se não houver nenhum ruído no meio do caminho, a trajetória vai ser melhor. E a gente já percebe também pelos 2 últimos meses os 2 últimos trimestres de anúncio de PIB, né? A volta da construção com força, né? Como vamos dizer, uma locomotiva aí desse crescimento, a formação bruta de capital também voltando, e é muito interessante, uma iniciativa do governo que o presidente do Banco Central defende muito, que é menos governo e mais setor privado, também uma queda nos investimentos públicos, ou seja, mesmo com a queda nos investimentos públicos, os PIBs dos últimos 2 trimestres surpreenderam favoravelmente. O consumo doméstico mesmo reagindo. Quando a gente fala da construção, se faz uma avaliação positiva de cenário, inclusive no que se refere ao emprego. Né, os dados do CAGED, os dados da PNAD têm mostrado uma presença forte da construção, contratando que tem relação com esses lançamentos. Né? Tem relação e é interessante isso que você está colocando. Quando a gente olha o estoque de emprego no ano de 2018, 5% do emprego formal do país é da construção civil. E quando a gente olha a formação, a criação de empregos novos esse ano de 2019, ela está em torno de 15% dos empregos formais criados. Isso mostra que o mercado imobiliário, não só na cidade de São Paulo, mas em algumas outras regiões, principalmente regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, voltaram e estão, vamos dizer, lentamente recuperando o emprego na construção civil. A gente tem desigualdade regional ainda importante, não é, em relação ao PIB, em relação ao emprego. A reação mais forte do próprio setor da construção é na região Sudeste, em particular São Paulo. É a reação mais forte. Agora, a gente já sente reação em outras praças, né? Mesmo assim, quando a gente olha a região Norte, né, ela como um todo ainda não está reagindo, mas já tem mercados reagindo dentro da região Norte. Né? Você olha o Nordeste, você tem mercados que estão favoráveis, já foram favoráveis de 17 para 18 e estão favoráveis até os 3 primeiros trimestres de 19. Mais forte mesmo, consistente e que está elevando os números nacionais, eu acho que é o
A cidade de São Paulo, estado de São Paulo e o Sudeste particularmente. Agora, como é que ficam as perspectivas para o ano que vem? A tendência da economia está melhor, mas com essa dependência de boa parte do resultado do Minha Casa Minha Vida, com todas as iniciativas que a gente tem visto por parte do governo, de um lado querendo conter gastos, aí segura a liberação de recursos do Minha Casa Minha Vida, porque foi um segmento que avançou, mas com problemas até do atraso de liberação de recursos, algumas faixas mais comprometidas. E as mudanças constantes também em relação ao Fundo de Garantia. Teve a liberação de R$ 500, tem a possibilidade de as pessoas terem a liberação dos recursos também do aniversário, mantendo essa possibilidade de pegar uma parte do dinheiro todos os anos. Isso não vai tirando o dinheiro que deve ser canalizado para a construção, para financiamento imobiliário, e ainda tem a questão das mudanças de regras em outras áreas, a caderneta de poupança. O setor é favorecido pela queda dos juros, mas a rentabilidade menor da caderneta de poupança pode levar o investidor para outras aplicações que não têm relação com o mercado imobiliário, né? Perfeito. Então, são três interrogações aí em relação ao lastro financeiro mesmo, né? Eu te diria o seguinte, o que menos me preocupa e o que menos nos preocupa são os recursos da poupança. Porque já de há tempo que os bancos privados, né, principalmente os bancos privados, mas também a Caixa e muito menos o Banco do Brasil, se aperceberam da importância que é o crédito imobiliário. Hoje, a maior fatia dos bancos de financiamento para pessoa física, o crédito imobiliário ele faz parte do, vamos dizer, do desejo dos bancos. Então, até eu acredito que a gente feche o ano de 2018 com uma certa perda de arrecadação líquida na poupança, mas você pode ver que mesmo assim os financiamentos estão crescendo em torno de 30%, quer os financiamentos para produção quanto os financiamentos para aquisição. Então a poupança não nos preocupa. Uma outra coisa que existe uma certa expectativa e que por mais que a gente seja analista de mercado e especialista no mercado, é que se amanhã o Copom realmente abaixar a taxa de juros básica para 4,5%, Denise, a impressão que a gente tem é que vai chegar dinheiro novo para o crédito imobiliário através do mercado de capitais, né? Os recursos de fundos de pensão, os recursos de reservas técnicas de companhias de seguros e outros recursos que estão aí hoje com uma aplicação bastante difícil, eu tenho a impressão que poderão, com uma necessidade de ter um resultado atuarial para os seus beneficiários e para as suas empresas, né? Eu tenho a impressão que vai surpreender a questão dos novos fundings, né? Eu costumo dizer até que por mais especialista que a gente seja, a gente não consegue saber daqui a 6 meses o que vai estar acontecendo. Novos títulos, outros tipos de operações. Agora, e tem os próprios fundos também, fundos imobiliários, que também podem trazer uma dinamismo, crescendo, né? Bastante. Agora, a nossa preocupação é o fundo de garantia. E nesse particular, hoje nós temos reunião do Conselho Curador, né? A preocupação, Denise, não é nem com 2020, né? Que a coisa está se encaminhando em 2020 para que a gente tenha a mesma, eu vou tentar explicar para vocês, mas que a gente tenha a mesma meta física de financiamento. Ou seja, este ano de 2019 nós devemos financiar na faixa 1,5, faixa 2 e faixa 3 em torno de 400 mil unidades. A faixa 1,5 e a faixa 2, elas exigem um certo conteúdo de subsídio, né? Que no fundo de garantia é chamado de desconto. Então, este ano de 2019, nós tivemos 9 bilhões de descontos. O ano que vem, a previsão que está sendo proposta em orçamento, até por causa da medida provisória que foi aprovada, é de 7 bilhões e 600. Então, vai haver, e espero que isso aconteça hoje na reunião do Conselho Curador, vai haver uma certa adequação na curva de descontos, vai haver uma certa adequação em taxas de juros, algumas até sendo reduzidas, porque hoje o financiamento da faixa 3 está mais caro que o dinheiro do SBPE, você vê onde a gente está indo, exatamente, né? A economia se reorganizando. Nesse cenário novo, né? Mas a nossa expectativa é que para 2020 a gente consiga trabalhar com a mesma meta física, ou seja, 400 mil unidades financiadas com os recursos do Fundo de Garantia. Eu acho que a preocupação maior que fica para a sociedade, para o país,
é que até agora o MDR não apresentou o que é um novo programa, né? Nós não sabemos se vai continuar tendo faixa 1, se vão pagar só essas unidades que têm sido pagas com atraso. Nós não sabemos o que eles pretendem fazer com o programa Minha Casa Minha Vida na concepção que ele tem hoje. Lançaram algumas ideias, chegou até a pensar em financiamento focado no aluguel, que não seria para aquisição do imóvel, depois mudaram. Então, não tem ainda um projeto consistente, né? Não, e também não chegou ao Conselho Curador uma proposta de mudança, vamos dizer, eu vou chamar de radical, mas uma proposta de mudança de um programa que durante esses 10 últimos anos se mostrou acertado, principalmente para o mercado imobiliário, né? Eu lembro que mais de 75% do mercado imobiliário do país depende do programa Minha Casa Minha Vida, operações de mercado, né? São Paulo, 45%, em torno disso. Mas nós temos cidades que chegam a 90%, nós temos regiões metropolitanas que chegam a 90%. E não é só uma coisa do setor da construção, cumpre o objetivo de as pessoas poderem comprar imóvel, né? De as pessoas terem habitação, imóvel próprio. Denise, eu acho que é isso que é importante, a gente está sempre falando para as pessoas, né? Nós devemos fechar o ano aí com o crescimento da poupança em torno de 30% e com fundo de garantia financiando aí 400 mil famílias com operações do Minha Casa Minha Vida, repito, faixas 1,5, 2 e 3. No fundo de garantia, todos são aquisição da primeira moradia, as 400 mil operações. Na caderneta de poupança, no mínimo 2/3 ainda é para aquisição de primeira moradia. Então isso mostra não só aquela demanda consistente que nós temos no país para a primeira moradia, mas mostra a volta da confiança de mercado e a volta àquela, vamos dizer, a consolidação daquela cultura brasileira de que você ter o primeiro imóvel, né, é muito importante e que isso está enraizado no brasileiro. É, né? Segurança, né? É segurança, é melhor saúde, é melhor educação para os seus filhos, quer dizer, esse primeiro teto é muito importante. E no final é segurança mesmo, quando a pessoa chega na aposentadoria, por exemplo, tem que pagar o aluguel também, quando ela tem moradia própria, é uma despesa a menos que se tem, pelo menos no geral, né? Então tem que pagar o aluguel. Essa dependência. Eu tenho certeza que sim, e eu relembro que há pouco tempo, né, nos anos de 2013 e 2014, o Brasil chegou a fazer algo em torno de 1 milhão de operações de financiamento por ano. E esse ano nós já estamos voltando aí para um patamar entre 700 e 750 mil operações. Ou seja, uma coisa que eu repito muito, Denise, é o seguinte, a consistência que tem o sistema financeiro de habitação. Eu acho que esse governo tem tanta coisa para mexer que o nosso sistema financeiro de habitação, que passou por essa crise incólume, né? Foi a pior crise que nós tivemos aí na República e nós passamos por essa crise incólume. Eu acho que ele deveria pensar bastante, refletir bastante antes de resolver mexer no sistema financeiro de habitação. E o fundo de garantia é uma questão estratégica também para o trabalhador e temos várias outras sugestões de utilização dos recursos do fundo de garantia, sim, que não seria habitação, sim, não só a liberação para o trabalhador, né? A gente brinca que o fundo de garantia virou posto Ipiranga, né? Cada um que precisa, que tem alguma ideia, cada um que precisa de alguma coisa, vai lá, entra com projeto de lei. Nós temos hoje seguramente mais de 300 de projetos de lei modificando a utilização dos recursos do Fundo de Garantia. Agora, Celso, de qualquer modo, a gente está tendo uma redução importantíssima aí dos juros do financiamento, que também permite que muitas pessoas que não têm um poder aquisitivo mais alto tenham acesso ao financiamento, independentemente do Minha Casa Minha Vida, e com tendência de cair mais. Ainda pode ter novos cortes e principalmente se a Selic cair mais. Eu tenho a impressão que sim, né? E já li alguma coisa na semana passada que a Caixa Econômica Federal, ela pretende antecipar o lançamento do financiamento com juros fixos, né? Não corrigido pela TR nem por índice de preço. E a tendência que nós temos é uma tendência de queda. Só que agora, essa tendência de queda também não é tão brusca quanto nós já tivemos. Vai parar, né? Em algum momento. Né? Nós estamos aí com juros em torno entre 7,5% e 8% ao ano, quando pega os 4, 5 principais bancos aí. Eu acho que nós podemos ir até para uma banda de 7 a 7,5%,
mas também eu acho que mais para baixo vai ser difícil ele ir, tá? Chegamos muito mais alto recentemente, não faz tanto tempo que o setor vem trabalhando com juros muito mais altos. Muito mais altos, muito mais próximos de 11% ao ano do que como nós estamos agora, de 8% para baixo. Tanto que tem até um certo congestionamento aí de pedido de portabilidade, por causa de pessoas que compraram com financiamento mais caro, né? E tem essa opção de trocar e os bancos até restringindo um pouco. E o Banco Central também, a semana passada, começa a tentar induzir ou facilitar a portabilidade de todos os financiamentos, inclusive do financiamento imobiliário, porque ainda existe uma certa acomodação, uma certa resistência dos bancos em fazer a portabilidade do financiamento imobiliário. Agora, para fechamento de ano, a expectativa, porque esse levantamento de hoje, ele mostra que aconteceu até o mês de outubro. Perfeito. Novembro, dezembro, considerando sazonalidade e considerando esse embalo de atividade da economia em geral. Olha, Denise, o mês de novembro nós acompanhamos aí semana a semana, a gente faz um acompanhamento com as empresas de inteligência de mercado e com tudo que vai acontecendo. O nosso pessoal aqui da economia é muito ligado nesse tipo de movimento e eu tenho a impressão que os lançamentos de novembro, eles vêm no mesmo patamar do mês de outubro, muito próximo do que vem acontecendo nos últimos meses. E o mês de dezembro, né, durante todos os anos da nossa série histórica, também é um mês muito forte. Então, é por isso que nós achamos que, em termos de lançamento, vamos ter o melhor ano desde 2004, em termos de número de unidades vendidas, o melhor ano desde 2004, e em termos de valores de venda, que no fundo é o que interessa no bolso do incorporador, nós vamos ter o melhor ano desde 2013, ou seja, o mercado, a consistência que pegou o mercado agora em 2019 é a consistência que a gente espera que ele entre a partir do primeiro trimestre do ano que vem. E as pessoas que foram aproveitando conseguiram ainda uma condição mais favorável em relação a preço. Na época nós tivemos aquela fase de maior ritmo de vendas, os preços subiram muito do mercado imobiliário. Perfeito. Depois foram caindo, se adequando à fraqueza da atividade econômica no geral, mas eles não entraram naquela fase de uma alta mais forte, até porque a inflação está mais baixa, né? Ainda dá para conseguir com um nível bem mais baixo do que o pico que nós tivemos na fase de maior venda. E você lembrou bem daquela fase de aumento de preço, que foi uma fase de um aumento de preço muito rápido, né? Não era nem bolha, era demanda mesmo. Era demanda, era demanda. Nós chegamos até em 2010, né? Salvo engano, acho que em torno de 40% do preço nominal cresceu de janeiro até dezembro. Hoje a gente já sente um certo aumento de preço no imóvel novo, mas ele é um aumento de preço muito mais próximo de 5% ao ano, né? Que se você tirar a inflação ele dá 2% ao ano, né? Mas a gente já sente uma recuperação de preço. E eu tenho a impressão que para a saúde do próprio mercado, essa recuperação de preço acontecer muito mais parcimoniosamente é melhor para o próprio mercado. Para o nosso consumidor que ainda está procurando decidir na compra, né? Sim, e também para a gente não devolver para o mercado imobiliário, nós não queremos que isso aconteça, devolver aquela pessoa que vai comprar imóvel com a expectativa de que o ano que vem ele vai estar valendo 15% a mais e no outro ano vai estar valendo 30%. Esse tipo de investidor não é bom para o nosso mercado. É o que forma a bolha, né? É o que forma a bolha, pelo menos em certos produtos e em mercadorias pontuais e que gerou toda a dificuldade que nós tivemos com distratos, quer dizer, esse comprador não é bom. Então até essa subida de preço parcimoniosa tem sido boa para o mercado. Então podemos falar em 2020 efetivamente melhor em vários aspectos. Eu acredito que sim. Eu não sei se nós vamos ter projetos aprovados e eu não sei se nós vamos ter, vamos dizer, condições de lançar com a mesma força que nós estamos lançando esse ano. Mas que, sabidamente, o mercado de comercialização deverá ser melhor, deverá ser mais qualitativo do que foi esse ano, eu posso afirmar que sim. Porque a gente vê uma quantidade muito grande de lançamentos, mas eles têm um tempo de maturação para abastecer o mercado, para voltar a ter oferta, Sim. porque saiu de uma situação que tinha muito estoque, projetos atrasados, pouquíssimos lançamentos. Durante essa fase a gente pode ter uma pressão adicional de preços. Foi bom isso até que você comentou. A gente vem acompanhando os estoques na cidade e nós temos agora nós fechamos o mês, o 31 de outubro, nós fechamos com estoque não vendido
de tudo que foi lançado nos últimos 36 meses, com estoque não vendido de 15 bilhões e meio. Mas o mais importante disso, Denise, é que desses 15 bilhões e meio, apenas 1,2 bilhões são de mercadorias prontas. A grande quantidade ainda está no período de lançamento e no período de construção. Então isso mostra a saúde que está tendo o mercado. Outra coisa, nós estamos vendendo bem todos os meses, estamos vendendo bem lançamentos, estamos vendendo bem o que está em construção e estamos vendendo bem imóveis prontos, né? E até já sentindo em outros mercados que a gente não pesquisa, mas acompanha, o mercado comercial, o mercado de lajes corporativas, o mercado de shopping centers, a gente já sente voltar isso em todos os mercados. Nós temos um programa aqui na semana passada exatamente sobre isso, inclusive já se nota uma certa falta de escritórios, por exemplo. Então há um aquecimento geral, essa questão de galpões, é o aquecimento também do lado produtivo, né? Não é só compra de casa própria. Sim. E aí a gente vai, né, lembrar de uma coisa, né? Os grandes anos do mercado de salas e escritórios em São Paulo, eu não falo de empreendimentos corporativos, foi o ano de 2011, né? Quando a cidade de São Paulo lançou 7.500 salas. Houve uma super oferta e essa super oferta calhou com a crise da economia, né? E agora esses estoques também estão acabando, né? Então a impressão que a gente tem é que quando o mercado imobiliário, quando as incorporadoras resolverem voltar para fazer imóveis comerciais, aí vai esbarrar numa questão que nós não conseguimos resolver na calibragem do plano diretor, que é a questão da outorga onerosa, que ela é muito mais nefasta nos imóveis não residenciais do que nos residenciais. Então vai ser muito difícil você voltar a ter um mercado de escritório na cidade de São Paulo como a gente tinha aí em anos, numa década passada. Muita restrição, né? É muita restrição e muito caro para você poder comprar os metros quadrados que você precisa para empreender. Perfeito. E no residencial tem uma flexibilidade maior. Agora, eu vejo uma boa possibilidade, pensando em economia, de a gente ter uma pressão de preços aí. Quem quiser aproveitar, aproveitar agora ainda, que você tem oferta de produto, do produto acabado. Perfeito. Para comprar, porque Perfeito. não vai ter um momento que tem um descansamento. A maturação quanto é? 2 anos? A construção de um prédio? É mais. Porque você até projetar, até iniciar a construção, você pode pôr aí... Desses que estão sendo lançados agora? De 18, 24, 30 meses. Conforme o porte do empreendimento. Contando com a demanda aquecida, em função da melhora da economia, que deve melhorar também o mercado de trabalho. Agora não vamos esquecer o seguinte, né, Denise? O nosso negócio é um negócio longo, né? Claro. Eu vou voltar um pouco à sua pergunta, se o que eu acabei não respondendo... Tem muitas pessoas que compram na planta, né, e aguardam a liberação do imóvel, mas dependendo da evolução da demanda... Eu acabei não respondendo você o seguinte, nós fizemos um levantamento até junho de 2019 e 70% dos projetos que nós lançamos de janeiro a junho já eram da nova lei e do novo plano diretor. E 30% era daquele estoque de projetos antigos. Ou seja, mesmo aqueles projetos que foram desenvolvidos no plano diretor antigo, com uma expectativa de preço diferente e com mercadorias diferentes, em torno de 30%, 35% já voltou a ter mercado, né? Então, eu acho que isso mostra que esse período que a gente passou aí de 2016, com a volta do mercado um pouco em 17 e um pouco em 18, agora a gente já está com um mercado muito mais saudável para colocar todos os tipos de mercadoria, né? São Paulo é uma cidade, Denise, que ela oferta apartamentos de R$150 mil na franja da cidade e oferta apartamento de 15, 20, 25, 30 milhões. É pontual, tá? Mas oferta, né? Tem esses polos. Né? E está tendo demanda para todas as mercadorias. As de 150 nem se fale, né? Mas de 190, de 200. E está tendo também para essas mercadorias mais caras. E aí saiu da capital também, né? Porque acaba levando a demanda para o interior. Sim. E a gente também já sente, né? Nós aqui do Secov, do Departamento de Economia, a gente acompanha 8 mercados no interior de São Paulo e na Baixada Santista. E a gente já sentiu de 18 para 19 uma certa volta desses mercados também. Nada acontece igual à cidade de São Paulo. Nenhuma cidade no país
Em nenhuma cidade do estado de São Paulo acontece. Isso vale para o bem e vale para o mal. Né? Na Baixada teve aquele problema também de excesso de lançamentos contando com o retorno dos investimentos na exploração pré-sal e que não aconteceram. Né? Também teve esse reforço de estoques da região por causa disso. Mas eu estive, por exemplo, em Jundiaí a semana passada, fazendo lá uma apresentação de mercado, uma região muito pujante, né? Uma região que tem aí, a região do governo de Jundiaí tem 4% do PIB do estado, é uma indústria muito forte, tem um PIB de 90, um PIB per capita de R$90 mil em Jundiaí, quer dizer, é um PIB per capita maior do que o Distrito Federal, e a gente já percebe o mercado imobiliário voltando em cidades como Jundiaí, em cidades como Campinas, em cidades como São José do Rio Preto, como Ribeirão Preto, como Sorocaba. A gente já vai vendo, não acontece, repito, com a mesma velocidade, com a mesma intensidade daqui de São Paulo, mas já percebe a volta de mercado. Bom, é isso. Mais algum destaque aí em relação ao balanço de hoje até o mês de outubro? Não, eu espero que a gente continue... em novembro e dezembro, continue com o mercado da mesma forma que vem, e a gente, apesar de não tínhamos essa expectativa de fechar com o mercado tão forte em 2019, mas a gente fica satisfeito que a reação foi muito maior do que a gente imaginava, o que mostra, e eu gosto sempre de falar isso, Denise, a competência dos nossos empreendedores na cidade de São Paulo, né? Eles pegam um plano diretor novo, eles pegam uma lei de zoneamento nova, eles veem todos os limões que puseram nesses marcos regulatórios e fazem desse limão uma limonada. Então, parabéns para todos os incorporadores e consultores da cidade de São Paulo. E vindo de uma crise pesadíssima, né? Pesada, muita gente sofreu a questão do distrato, várias construtoras tiveram problemas seríssimos, mas o setor avançou. É isso. Então, é um bom fechamento de balanço de ano. Eu conversei aqui com o Celso Petrucci, que é economista-chefe da Secov, e eu lembro que o nosso programa fica disponível no YouTube, no canal do Secov, e também no Facebook. Um ótimo dia.